Fagner, João Vitor e Gil e Fábio Santos, Gabriel, Rony ou Renato Augusto e Juliano. O torcedor do Corinthians olha esse campinho agora, hein, Abel? Ele já olha ali Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Jô, quem sabe o Jô melhorando, né? E tá ali o Gustavo Silva, mas ele olha os 3 nomes ali e já dá um sorrisão, né? E daqui a pouco vai ter o William também, hein? Fala! Não, alguns meses atrás, um tempo atrás, o torcedor corintiano olhava a escalação de manhã, agora são 10h03 da manhã, e ele pensava, meu Deus do céu, vou ter que assistir, vou sofrer hoje de novo, mas eu vou porque eu sou corintiano, eu amo esse time, mas tenho certeza que vai ser problema, mais uma noite de sofrimento. Agora ele olha essa escalação, ele vê as possibilidades, Renato Augusto, daqui a pouco o William começando, o cara já tosse, o jogo podia ser 2 horas da tarde, eu não vejo a hora do Timão jogar. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Ou não é? É verdade. Não, é verdade. A gente mostrando na tela, pra gente já muda. Imagina a felicidade do torcedor corintiano. Agora, o William vai se encaixar aí nesse time. Evidentemente, claro, lógico. E daqui a pouco eu quero saber como é que mexe nesse time aí. Agora, o Roger Guedes, né? Ele vai ser protagonista nesse time? Ou ele tem uma tendência para ser aquele coadjuvante de luxo, hein, ô Prats? Tem bola para ser protagonista, William. E me parece que foi contratado para isso também. O Roger Guedes, a gente percebeu já nas primeiras manifestações do Roger Guedes como jogador do Corinthians, ele falando muitas vezes o que a torcida do Corinthians queria ouvir, ele sabendo o local em que está chegando, isso obviamente é muito importante, ainda mais como cartão de visitas, né, para abrir uma porta de um jogador que passou pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro no Palmeiras, e já estava um tempo fora do país, e é uma contratação muito interessante. Acho que ele tem bola para ser protagonista, William, mas estou com o Abel. É um outro Corinthians. A conversa mudou completamente. É aquele baixo astral, aquele temor de zona de rebaixamento, olha como que vai ser esse ano, é um ano de austeridade, é um ano para sofrer, é um ano para fazer 44, 45 pontos, é outra conversa. A gente fala do Corinthians agora, brigando por pelo menos uma vaga Libertadores, ou entre os 6, talvez entre os 5 primeiros colocados do Brasileiro. E o Roger Guedes vai começar a contar a história dele a partir de hoje. Contra um time, William, que dificulta jogo para todo mundo, como é o Juventude, que faz um bom campeonato brasileiro. Mas o Corinthians realmente se apresenta e vai para o campo hoje de outra maneira. 3 vitórias seguidas, jogadores muito bons contratados, alguns já jogaram e começam muito bem pelo Corinthians, e hoje quem vai começar é o Roger Guedes. Ele tem bola para ser protagonista. Ele é um atacante muito interessante, tem força física, bom finalizador, jogador que se aperfeiçoou, virou mais do que um ponta, um jogador pelo lado do campo, para ser um 9 em muitos momentos. Tende a ser uma passagem muito boa. Veremos a partir de hoje contra o Juventude pelo Brasileirão. Você acha também, Abel, é mais bola para protagonista do que um coadjuvante de luxo aí nesse time? Porque tem o Renato Augusto, tem o Juliano, tem o William. Então, dentro desse elenco, ele tem bola para ser um dos protagonistas ou um coadjuvante de luxo. Aquele ator que recebe o prêmio de melhor ator coadjuvante. E a gente pode lembrar de alguns times do Corinthians que foram campeões, que levantaram taça. A gente pode lembrar, por exemplo, do Corinthians de 2017, já que a gente estava falando do Fábio Carille, o Jô ainda está aí. Quem foi o grande protagonista daquele Corinthians campeão brasileiro de 2017? Foi o Jô, artilheiro do time, não é? Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado. Foi a grande estrela daquele Corinthians. Mas tinha um Rodriguinho. O Rodriguinho a gente pode dizer que foi um dos protagonistas, ou então foi um coadjuvante de luxo, como pode ser o Roger Guedes. O Corinthians campeão brasileiro de 2005, quem foi o cara? Foi o Carlitos Tevez, certo? Fazia gol de tudo que é jeito, jogando muito, arrebentando, dancinha nas comemorações, os torcedores imitavam o corte de cabelo, a dancinha e tal. Mas tinha ali como era o nome dele, o que jogou no Internacional, jogou no Santos? Nilmar. Fazia dupla com ele, Carlitos Tevez. Carlitos Tevez e Nilmar. O Nilmar era foi um dos protagonistas, um coadjuvante de luxo. Dei 2 exemplos aí do que pode ser o Roger Guedes, no elenco que tem Renato Augusto, que tem William, que tem Juliano, que tem Jô, ele pode ser um dos protagonistas, ou se ele jogar muita bola e desandar fazer gols, ele pode ser o protagonista, e concordo com o Prats que ele tem futebol para isso, ou pode muito bem, tranquilamente, ser um coadjuvante de luxo. E de repente, do que acontecer, ganhar o troféu aí de
melhor ator coadjuvante do Brasileirão. Eu acho difícil, porque tem outros caras na frente dele, em outros times, para ganhar esse troféu de melhor ator coadjuvante. No Palmeiras, principalmente no Atlético Mineiro e no Flamengo. Mas dentro do Corinthians ele pode ser o melhor coadjuvante ou um protagonista de luxo. Eu vou pedir para a produção colocar de novo o provável Corinthians para essa noite. Por favor, produção, a telinha aí assim que possível. Para o torcedor do Corinthians ficar contente também, né? O torcedor do Corinthians quer ver essa tela. Então, põe aí de novo, William. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa a tela aí, William. Vamos deixar a tela aí. Olha lá. Seguinte. Lá na frente. Rony, que vai ser o Renato Augusto, com o passar do tempo aí, vai tomar conta da posição, né? Questão de ritmo e tal, etc., parte física. E o Juliano. O Roger Guedes, o Luan, esquece. Se não for o Roger Guedes hoje o tempo todo, vai entrar e vai tomar conta. Aí você tem o jogo Gustavo Silva, lembrando, meus companheiros, que, de novo, o William vai entrar nessa brincadeira. E aí eu pergunto, quem vai pro fim da fila do pão? É o Jô ou o Gustavo Silva, hein? Como é que vai mexer aí? Encaixem o William aí, Roger Guedes vai ser titular, né? Não foi contratado para ficar no banco. E aí, como é que mexe nesse time aí, ô Prates? William, nesse time que a gente tá vendo na tela aí, eu imagino que o William disputaria, ou é para ganhar a posição que hoje é do Gustavo Silva, do Mosquito, que já esteve em um momento melhor também. Ainda é um jogador muito importante. As Corinthians reforçou o seu time e, obviamente, reforçou o elenco, porque alguns titulares, se perderem lugar no time, eles viram opções muito boas, como 12º, 13º, 14º jogadores. Mas esse time que a gente olhou aí, William, me parece que a ideia do Silvinho é colocar o William pela direita. E aí, pela direita, sairia o Gustavo Silva. O Jô cresceu nos últimos jogos. O Jô tem tido uma boa produção ofensiva, ajuda muito o time a prender a bola à frente, muitas vezes a fazer o time sair de trás. Ele sabe jogar de costas, né? Então, acho que desse time que nós vimos aí, imaginando o Renato Augusto, daqui a pouco em melhor condição física, saindo o Rony, que tem jogado bem. O lado esquerdo com o Roger Guedes, no lugar do Adson, que tem jogado bem. E o lado direito seria o William. Acho que na teoria seria isso, William Tavares. Na prática, se o time tiver dificuldade de um lado ou de outro, a coisa pode mudar. Mas acho que para início seria mais ou menos isso aí, o William pela direita. Tá. Então vamos fazer o seguinte, como o pessoal faz na rádio, Prates. Repeteco da escalação do timão, Rafael Prates, vai lá. Vai lá, Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, William, Jô, Roger Guedes. Sem a bola, quem marca? Aí é outra conversa. Aí a gente conversa amanhã no boletim. O boletim de hoje já deu tempo, William. Era só para falar a escalação. Mas não foge do boletim, não. Não foge do boletim, não. Eu tô curioso com isso aí, cara. Eu não tiraria o Jô. Eu realmente não tiraria o Jô. Eu acho que o Jô vai ser potencializado, cara. Acho que ele não vai sair. Eu acho que o Jô vai ser potencializado com essa formação. Até por isso, cara. A bola vai chegar mais redonda ali pro Jô. E eu confio na capacidade do Jô ainda. Esse ano não foi legal e tal, melhorou um pouquinho e tudo, mas o Jô tem muita capacidade. E ele sendo potencializado, amigo, é bola na rede. Mas quem marca, Prates? Não foge não, Prates. Agora o comentarista, Rafael Prates. Quem marca, Prates? Aí é um desafio grande para o Roger Guedes, William. O William tem uma característica de voltar mais para marcar. Principalmente na Inglaterra, ele foi um jogador que muitas vezes se preocupou em fechar muito aquele espaço que ele joga quando o Chelsea, por exemplo, não tinha bola. Mais do que o Arsenal, a passagem pelo Arsenal foi curta, né? O Roger Guedes eu tenho mais dúvida. O Roger Guedes é um jogador que, sempre que ele foi chamado para marcar pelo lado do campo, ele não era um jogador de grande responsabilidade defensiva, porque ele era muito bom atacando. Ele era uma opção muito boa para atacar e nem tão boa para compor, para fechar aquele espaço, para defender. Então é um desafio do Silvinho para tentar potencializar isso no Roger Guedes, que no futebol chinês, ele muitas vezes foi muito mais um 9 do que um 7 ou um camisa 11, se a gente trouxer aí para a numeração para tentar explicar do ponta e do centroavante, né? Acho que é uma questão de trabalhar com o Roger Guedes isso. Os outros todos os jogadores, bem ou mal, marcam. Os outros todos os jogadores, bem ou mal, ficam, guardam mais a posição. Roger Guedes é o jogador mais do improviso, mais da explosão, mais da finalização, mais da definição de jogadas. Acho que tem que trabalhar isso com o Roger Guedes, William. Se ele realmente for o jogador aberto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, o Roger Guedes como marcador
não consegue marcar tanto como o William faz, como o Juliano faz, como o Renato Augusto faz. É outro tipo de jogador. Mas vai ter que marcar, né? No futebol de hoje não tem jeito. Vai. O cara tem que voltar para ajudar, tem que ajudar a marcar a saída de bola do adversário. Talvez quem fique nesse time aí com menos responsabilidade, vamos dizer assim, é o Jô. Também vai ter que ajudar, mas você não vai querer exigir do Jô, na atual fase, na idade que ele tem, que ele fique correndo e marcando que nem louco o jogo inteiro, né? Ele vai ter que ficar ali mais para fazer gol, mas ele tem que ajudar, cercar, incomodar. Agora, é só a gente lembrar, já que eu estava falando de times do passado do Corinthians, mas times do passado recente do Corinthians e que tiveram sucesso, é só a gente lembrar do Romero, por exemplo. Romero era um atacante, mas quanto tempo do jogo ele passava mais como um defensor do que como um atacante? Aliás, É ou foi não isso é? que consagrou